podcast Conversar recebe hoje o engenheiro Paulo Vilares. E eu queria começar pedindo a você que fizesse algum histórico familiar da família Vilares, mencionando também o Alberto Santos Dumont. Pois não. Alberto Santos Dumont é meu tio-avô. Ele era, portanto, tio do meu pai. E foi uma pessoa que, obviamente, influenciou muito também a vida do meu pai e toda a família, eu diria, né? E meu pai citava bastante ele como uma referência de uma pessoa que conseguiu realizar algo que parecia impossível, não é? E que eu posso até dizer que seria bem de acordo com o título do meu livro, Perseguindo Utopias. Eu acho que ele, quando ele olhava para o céu, via os passarinhos voando e disse, eu hei de voar, ele talvez não usasse o termo utopia, mas era um sonho e que ele acabou realizando, né? De uma forma incrível. Então é isso. Muito bem. Conta um pouco dos primórdios do Grupo Vilares, as primeiras empresas. Sim, como não? Tudo, na verdade, começou com um tio meu que estudou na Suíça, como meu pai e como outros irmãos também estudaram na Suíça. Esse tio era como se fosse um irmão, ele era o irmão mais velho do meu pai. E quando ele se formou na Suíça, de acordo com o que o pai dele, meu avô, queria, veio para o Brasil, porque meu avô queria que os filhos estudassem na Europa, depois viessem para o Brasil. Todos os filhos nasceram em Portugal, mas foram registrados como brasileiros natos. Então era isso que meu avô queria e isso que aconteceu. Meu pai perdeu o pai dele quando tinha 12 anos de idade. Então esse irmão mais velho atuou como um pai para o meu pai, né? Ele se formou antes, que era mais velho, veio para o Brasil e aqui ele fez uma sociedade com um escocês, Mr. Peary, e tinha uma pequena empresa de montagem de elevadores e eu acho que também de conservação de elevadores. Acontece que quando meu pai se formou, que vinha para o Brasil, ele contava sempre com uma tristeza enorme. Ele recebeu um dia, ele estava na Suíça, recebeu 2 telegramas, né? Ele resolveu ver um primeiro telegrama e disse, olha, a sua tese foi aceita aqui na Escola Politécnica de Zurique, portanto o senhor é engenheiro formado. Aí abriu o segundo telegrama que dizia, seu irmão acabou de falecer num acidente de motocicleta e foi um choque terrível para meu pai. Mas então meu pai veio para o Brasil e tomou o lugar desse meu tio que faleceu nessa empresa. E aí começou a trabalhar então nesse setor e ele, para crescer, tinha ainda que importar peças para os elevadores, eles faziam só praticamente montagem e depois conservação. E mais tarde, quando meu pai achou que precisava de um contrato de assistência técnica e foi para os Estados Unidos com minha mãe para conversar com a Westinghouse, com quem ele fez um acordo. Mas um pouco antes de embarcar, recebeu um telegrama de uma firma conhecida como General Motors, que dizia, senhor Vilares, entendo que o senhor está vindo para os Estados Unidos e gostaríamos muito que saber se o senhor te interessa de nos representar num produto esse que acabamos de lançar. Meu pai achou muito curioso aquilo, mas assim que chegou em Nova York, entendo que foi lá em Nova York mesmo que ele se apresentou e disseram para ele, olha, senhor Vilares, nós temos um produto aqui muito parecido com o seu. Meu pai, como assim? Queríamos saber se o senhor quer nos representar no Brasil. Meu pai, mas como assim, muito produto? Olha, se eu fazer o elevador, se eu
manda a caixa ser feita no Liceu de Artes e Ofícios, não é isso? É isso mesmo. Meu pai disse, pois é, nós também, esse produto também, nós mandamos fazer a caixa dele no Liceu de Artes e Ofícios. O senhor monta as peças e com alguma coisa importada, não é isso? Sim, e depois o senhor vende manutenção. Sim, o nosso produto é exatamente assim. Então, como é que se chama o produto? Frigidaire, geladeira Frigidaire. Então, era o lançamento no Brasil das primeiras geladeiras, porque até então as geladeiras trabalhavam com gelo, aqueles toras de gelo. E meu pai aceitou, obviamente, e foi um sucesso extraordinário. Ele vendia 3, 4 geladeiras, né, para cada cliente que tinha. E com isso ele fez um pé de meia e conseguiu construir uma primeira fábrica no Canindé, uma fábrica pequena, e sempre a ideia dele era fabricar o máximo possível de peças no Brasil, né? Projetadas por ele ou copiadas de algum desenho importado. E assim foi. E foram os primórdios. Meu tio fundou essa firma em 1918 e meu pai entrou em 1922, 4 anos depois, né, quando ele faleceu. E assim foi, e a coisa funcionava bastante bem, mas veio a Segunda Guerra, e em que não era possível mais importar peças para montar os elevadores. Meu pai, então, com uma genialidade incrível que tinha de projetar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, começou a projetar as peças, mas ele precisava de uma fundição, de peças que eram fundidas de ferro ou de aço, ou peças forjadas, que tipo a prensa, para fazer as peças que eram forjadas. E ele então projetou uma prensa para comprimir essas peças, uma prensa que foi até inaugurada pelo Getúlio Vargas com honras e pompas, e assim ele fez essa fundição, né, e uma forjaria do que mais tarde acabou se tornando Aços Vilares, porque na medida em que a guerra terminou, ele tinha aquela capacidade de produção dessas peças, já estava vendendo para o mercado peças forjadas e fundidas, né? E isso se mostrou como um mercado interessante para ele, sem pensar em elevadores. Ele tinha também essa genialidade, meu pai, de que, como era difícil importar, de projetar as coisas. Então ele projetava pontes rolantes, por exemplo. E aí teve tanto sucesso em vender pontes rolantes, né, que isso foi o primórdio das empresas Equipamentos Vilares, né, que começou a fabricar produtos industriais de uma forma muito diversificada, né, até locomotivas e motores diesel de navios, que são imensos, e etc., né? E então, daquela fundição daquela forjaria, nasceu Aços Vilares. Com o tempo, aquela pequena fundição em forjaria na fábrica de elevadores não cabia mais. Foi quando então ele comprou um terreno em São Caetano do Sul, para onde então foi deslocada a principal empresa de produtora de produtos de aços e forjados e fundidos. Então esses foram os primórdios, né? Entendi. Vamos voltar só um pouquinho a uma coisa familiar, relativamente familiar. Uma coisa que marcou na sua vida foi o planador que você pilotava e bateu em eucaliptos, né? E você Sim. tem algumas consequências até hoje. Conta um pouquinho. Eu sempre gostei muito de voar, né? Eu me brevetei com 7 anos, perdão, com 17 anos de idade. Eu tinha brevet, mas não tinha carta de automóvel. E porque meu pai, desde muito cedo, me levava para voar com ele. E quando eu entrei na escola politécnica, eu vi um quadro de avisos
e que estava escrito que precisavam de um piloto rebocador para rebocar planadores. Eu falei, bom, tá para mim, porque voar de graça é uma maravilha. Então me apresentei e comecei a voar no Clube Politécnico de Planadores, rebocando planadores. Depois de um tempo, me perguntaram se eu não queria experimentar voar de planadores. Eu digo, pois não, muito prazer. Quando então voei pela primeira vez, eu disse, não quero mais pilotar, eu não quero mais rebocar, eu quero agora voar só de planador. E assim foi que eu pilotei muito planadores e fui até instrutor de planadores. Acontece que eu também construí um planador. Meu pai, através de um amigo meu, disse, olha, eu tenho desenhos aqui de um planador alemão, muito interessante, muito bonito. Se você quiser, nós podemos fazer juntos, construir um planador. Conversei com meu pai, ele disse, não, eu tenho todo o prazer de financiar isso. Assim, eu fiz um planador um planador muito moderno para a época, um planador em que, como eu já voava bastante de avião, eu sabia voar já por instrumentos, e nesse planador eu podia voar também por instrumentos. Significa o seguinte, né? Quando eu subia na base de uma nuvem, se era uma nuvem chamada cúmulos, eu entrava dentro da nuvem para subir, e lá de cima, então, voava à vontade. Teve no dia 2 de abril, 2º de abril de 1982, eu fui para Jundiaí para voar nesse meu planador e fiz um voo extraordinário, um voo lindo, de 3 horas e meia. Estava com o planador muito na mão, e quando eu vim para o tráfego para pousar, eu vi que tinha um menino voando pela primeira vez solo, estava solando um planador. Que se não fosse ele, um menino ainda que estava solando, eu faria o tráfego junto e nós pousaríamos juntos. Mas aí eu disse, deixa não atrapalhar o menino, eu consigo perder um pouco mais de altura aqui, porque eu tenho um planador de alta performance. E aí é que foi o erro, que eu me esqueci que de um lado, quando a gente faz a aproximação para pouso, tinha um morro com eucaliptos. Quando vi aquilo, eu falei, eu preciso encurtar o meu tráfego, né? E foi o que eu fiz. Mas eu estava muito baixo e com vento não favorável. E aí eu não fui em cima de eucaliptos, eu bati com a ponta da asa numa linha telefônica. E aí vim para o chão. Quando eu vim para o chão, obviamente, eu sofri uma ruptura da minha coluna, que eu só fiquei sabendo um pouco depois. Eu fui socorrido imediatamente, fui para Jundiaí, depois vim para São Paulo. Então, esse foi o acontecimento. Muito bem. Nesse livro aqui, Perseguindo Utopias, que é muito interessante, me chamou a atenção uma coisa que até hoje acho que é inédita. O sistema pioneiro que o Grupo Vilares tinha para dar assistência médica aos funcionários. Sim. Eram 27 mil vidas, é isso? Sim. Como que funcionava isso, mais ou menos? Era alguma coisa que estava no sangue, vamos dizer, da família, do meu pai, etc., que tínhamos que dar uma atenção aos funcionários total, porque não tinha nenhum sistema de saúde que pudesse. Então, estava como uma coisa que faz parte enfim, da forma ideal de da colocar. família, né? É o ideal da família, que é realmente oferecer uma assistência médica total. Então tínhamos hospitais, vários hospitais, né? E tínhamos esses planos que a gente oferecia, em que os funcionários podiam ter adesão, se quisessem, com uma contribuição praticamente nula. Entendi. Vamos falar um pouquinho do segundo PND. Uhum. O Grupo Vilares queria investir 10 milhões de dólares. E o Geisel sugeriu 100 milhões de dólares.
Pois é. Na gíria, assim, se fala que ele deixou o Grupo Vilares pendurado na brocha e tirou a escada, né? Mais ou menos isso. Conta um Não, pouquinho sobre esse episódio. não é bem assim, né? Mas o episódio aconteceu na inauguração da primeira linha de metrô, a linha Norte-Sul, onde nós fornecíamos, através da empresa Equipamentos Vilares, que eu já falei, toda a parte de baixo dos trens, ou dos vagões, que é a parte mais cara, porque tem os motores elétricos, tem as engrenagens, tem as rodas e tem o controle. 60% de um carro de metrô é exatamente aquilo que nós fornecíamos. Então, fomos nessa, e foi o que nós fizemos, fornecemos a primeira linha do metrô, Norte-Sul, e teve essa inauguração no bairro do Ipiranga. Eu estava lá quando recebi um recado de que o presidente Geisel queria me conhecer, queria conversar comigo. Eu fui lá, senhor Vilares, olha, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor sabe qual é o maior item de importação do Brasil? Ele me pegou assim e eu disse, não tenho certeza, presidente. Olha, é carvão. Carvão que nós usamos nos aquecimentos das casas e nas usinas siderúrgicas e etc. O senhor sabe qual é o segundo item de importação do Brasil? Presidente, eu acho que não, sei não. Bens de capital sob encomenda. E eu disse, muito interessante, presidente. Pois é, o senhor está nesse mercado, né? O senhor produz bens de mercado, bens de capital sob encomenda. Sim, senhor, presidente. Eu queria saber que planos os senhores têm para frente de investimento. Eu respondi, olha, temos planos muito ousados. Nós temos planos de investir 10 bilhões de dólares. Ele parou, estendeu a mão, disse, dá aqui a sua mão. Pois não, presidente. Eu quero que os senhores investam 10 vezes mais. Daqui é uma promessa de que vocês vão ter mercado. Pois não, presidente. Dali em diante, então, ele me apresentou para o Marcos Viana, que era presidente do BNDE naquele tempo, era BNDE, não era BNDES. E com o Marcos Viana a gente começou então a traçar as expansões para a empresa. Essa história de que deixou pendurado na brocha não é bem assim. Não é bem assim no sentido de que, na verdade, eu não poderia levar a sério dizendo, bom, só para cumprir uma promessa ele diz que vai garantir pedidos. Porque o mundo, a vida não é simples assim, o mundo não é simples assim. Mas o fato é que, com o entusiasmo daquilo que parecia necessário para o país, nós investimos inicialmente 400 milhões de dólares com uma empresa siderúrgica enorme no Vale do Paraíba, e depois com uma outra em Araraquara, que a produção de equipamentos que era uma extensão de equipamentos Vilares. Na verdade, na medida que fomos investindo, esses investimentos só no Vale do Paraíba seriam 400, acabaram sendo 600 milhões de dólares. E em Araraquara ficamos dentro dos 100 milhões de dólares. Então, foi isto o que investimos. E o que aconteceu, na verdade, é que esses investimentos acabaram ficando prontos no finalzinho dos anos 70. Em 79 foi a inauguração da primeira da Vibasa, que é o nome que demos àquela companhia no Vale do Paraíba, e Equipamentos Vilares, com inauguração em Araraquara um pouquinho antes. E o que aconteceu em seguinte? Veio a primeira grande crise do petróleo. Então, muito interessante que quando nós projetamos essa empresa no Vale do Paraíba, nós tivemos que submeter os nossos planos para aprovação do governo. Existia naquele tempo, eu não me lembro da companhia, não era Consider, mas enfim, no Ministério do Planejamento, não sei se era Planejamento e Indústria, não tenho certeza. Nós tivemos que submeter os planos de investimentos e o que veio para nós é o seguinte,
Olha, o seu plano de investimento está aprovado desde que vocês não exportem mais do que 10% da sua produção. Bom, tá bom, assinamos. O que aconteceu foi que nós passamos a exportar 90%. Ao contrário, passamos a exportar tudo porque acabaram os mercados internos de aços especiais e para exportar também eram mercados que entraram numa enorme crise. E o que nos salvou, na verdade, foram exportações que fizemos para Rússia e para China, de aços especiais que eles não tinham condições locais para produzir aços especiais. Então, foi desta forma que a gente, então, conseguiu superar. E é isso que eu digo, quer dizer, não posso dizer que eles tiraram o tapete, porque quem é que podia imaginar que o país ia entrar numa situação de crise, o país ou o mundo tão grande, né? Claro. Então é isso. Você considera certo, vamos dizer, olhando hoje a verticalização, que o Grupo Villares verticalizou, não? Você Sim, acha que hoje ainda isso é viável? eu acho que sim. Embora esse conceito de verticalização seja talvez um pouco mais complicado do que de antigamente. Porque, veja, vamos falar em. Nós produzíamos, por exemplo, para elevadores, produzimos motores elétricos dos elevadores. Isso abriu uma divisão dentro da nossa empresa, Indústrias Villares, de fabricação de motores, porque na hora que a gente começava a produzir motor para o elevador, era óbvio que nós começamos a produzir motores para o mercado. Então, isso levou a uma nova fábrica. Então, eu não sei hoje em dia, é difícil dizer se no atual mercado esse tipo vamos dizer, de multiplicação de produtos ainda faz sentido. Eu pego uma empresa, eu cito até no meu livro, fantástica como exemplo de sucesso, que é VEG. A VEG. a VEG, né? É. Incrível. E agora, porque eu acho que os motores elétricos que ela produz são motores elétricos que ela produz tudo. Eu não tenho o que colocar no motor elétrico que não seja produzido, né? E então hoje o mundo é diferente, né? Nós estamos vivendo num mundo diferente, então essa verticalização talvez seja mais complexa, né? É. O exemplo que se dá hoje do sucesso da Embraer, por exemplo, é que ela era sempre foi uma grande importadora. Então ela fazia mais montagem, né? E tinha o know-how, e tinha a tecnologia, que é coisa que o senhor sempre batalhou também, não é? De ter A tecnologia, a dominar a tecnologia, tecnologia. né? Quer dizer, por isso que a Embraer dizem que é um sucesso por causa disso. Eu conheço bem a Embraer, eu sou muito amigo do Osiris Silva, acompanhei muito todo o trabalho deles da Embraer, visitei a Embraer bastante e eu acho que não é bem assim. Eu acho que eles têm um mérito muito grande no projeto do que eles produzem. Quer dizer, não dá para copiar uma asa de um avião, não dá para copiar o que é a estrutura de um avião, né? Se não houver um conhecimento, né? Então, a diferença, por exemplo, é que quando nós tínhamos uma reserva de mercado, que posso falar um pouco mais depois disso, a gente considerava que desde que a gente fabricasse alguma coisa que fosse semelhante em qualidade, isso estava bom, né? Foi assim que a indústria se desenvolveu, foi muito mais copiando do que projetando. No caso da Embraer, não foi assim. Desde o começo dela, tudo que ela fazia,
A não ser para aviões muito pequenos, ela tinha um acordo com a Piper Aircraft, em que muita coisa acho que já vinha, e outras coisas que ele fabricava, mas eram aviões muito pequenos. Mas quando ela começou a entrar nesses aviões mais complicados, o Bandeirantes, e etc., etc., o projeto deles, sem dúvida, era essencial e era projeto deles, não tinha cópia. E isso até hoje, quer dizer, na hora que é uma empresa que desafia os concorrentes, desafia uma Boeing, desafia uma Airbus, é porque eles têm conhecimento próprio, tem um mérito muito grande. O senhor acha que o impulso original veio do ITA, que é uma escola de Sem excelência? dúvida, sem dúvida. Os primeiros engenheiros eram da ITA, eram formados na ITA. O próprio Osiris estudou na ITA. O Osiris era coronel, é coronel, mas ele estudou no ITA. E a escola do ITA foi fundamental no fornecimento de engenheiros para construírem a Embraer, não há dúvida nenhuma. É. Esse episódio aí do governo Geisel, esse. Deixa eu tirar daqui. Entendeu? Acho que parou. Deixa eu tirar aqui por um silencioso. Pronto. Esse episódio do governo Geisel, que ele endereçou o grupo para o BNDE, naquela época, os juros mais a correção era 20% ao ano. Não, a história não é bem assim. Quando nós fizemos os primeiros, fizemos os projetos e com uma ideia de quais seriam os investimentos que eu mencionei atrás, e internamente, dentro de Villares, a gente sabia que teríamos um problema muito sério chamado inflação, né, que nós não podíamos prever o que poderia acontecer com a inflação. Então ficou muito claro que nós precisamos de algum tipo de proteção contra a inflação. Eu me lembro que eu fui conversar pessoalmente com o Mário Henrique Simonsen, que era o ministro da Fazenda, e lançamos a ideia, foi nossa, de um empréstimo com uma correção limitada a 20%. Isso, na medida em que isso foi... Desculpa, eu errei. Não foi proposta nossa, não. Isso foi ideia deles, ideia do próprio Mário Henrique Simonsen, que então nos pareceu interessante e com isso a gente foi assim que começamos a investir pesadamente, né? Porque tínhamos essa condição. Entendi. O senhor sempre fala um pouquinho que o Brasil precisa ter uma política industrial. Sim. O senhor acha que isso que o governo Geisel fez não era política industrial ou foi equivocada essa política? Não era política industrial, quer dizer, o Brasil nunca teve uma política industrial, não tem até hoje uma política industrial. Veja, na época, cito no meu livro, eu fui conselheiro da IBM nos Estados Unidos por quase 20 anos, não, perdão, 15 anos, eu acho. E uma ocasião eles vieram conversar comigo e disseram: olha, senhor Villares, tem uma coisa, o seu país está com uma política de informática que está equivocada. E para nós, tanto faz. Nós, IBM, com qualquer que seja a condição interna, nós vamos sempre dar um jeito de ganhar dinheiro no Brasil. Exportando mais ou menos, etc., vamos ganhar dinheiro. Mas para vocês, como Brasil, essa política é equivocada. Eu, obviamente, naquela altura, não tinha conhecimento de política industrial, não tinha dado atenção ao tema. E o que eles me disseram é o seguinte: olha, se o senhor tiver interesse, nós podemos mandar para o encontro com o senhor professores de Harvard, do MIT,
para dizerem para o senhor o que é uma política industrial. Eu aceitei, obviamente, eles vieram para Nova York, nas salas lá do Hotel Plaza, para dar aula sobre política industrial. E o resumo é bastante simples. Uma política industrial tem que ter basicamente 3 componentes, né? Um deles é o seguinte: não existe uma política industrial ampla. A política industrial tem que ser setorial, né? Essa é uma condição. A segunda condição é que o benefício que for concedido, a proteção que for oferecida, ela não pode ser permanente. Ela tem que ter um prazo, né? E a terceira condição é o seguinte: tem que haver uma contrapartida desse setor industrial. Quer dizer, não pode ser uma proteção eterna, né? Esses são os 3 componentes. É uma coisa tão simples, mas que nunca aconteceu, né? E o que a gente vê é que os remédios de política industrial... Bom, primeiro, havia uma dificuldade enorme, isso me refiro inclusive ao IED, do qual eu fiz parte, porque quando eu voltei dos Estados Unidos, muito interessado em inaugurar no país uma empresa, enfim, para estudos de política industrial, eu me encontrei, me lembro, com Cláudio Bardella e com Eugênio Staub, que tinham voltado de Brasília e disseram: olha, tivemos com Delfim Neto, nós vamos criar uma empresa para estudo de política industrial e, se você quiser, podemos conversar, estar juntos. Eu achei que era mais simples eu estar com eles do que criar uma outra empresa para estudar de política industrial. E aí é que eu me deparei com uma dificuldade no tempo, porque eles não tinham interesse, achavam que era difícil ou quase impossível definir setores, para cada setor ter uma política industrial que fosse a política correta. Isso me deu bastante desgaste, né? E eu dizia: puxa, nós temos exemplos tão claros do que isso deu certo no mundo, né? Temos exemplo na Coreia, né? E eu digo agora, o que era a Coreia, né, nos anos 50, nessa época, comparada com o Brasil? Nada. E, no entanto, como é que houve? Eu estive na Coreia, eu jantei com um ministro de planejamento coreano, ele me deu o livro de planejamento, eu não me lembro se era industrial, o que era, mas enfim... A receita. A receita deles... E a receita deles era tão simples: olha, vocês querem produzir alguma coisa, vocês querem produzir automóvel, tudo bem, nós damos um auxílio para você, desde que vocês exportem X%. Ou seja, desde aquela época havia uma preocupação com a competitividade. Quer dizer, que as empresas que recebessem alguma ajuda tivessem que ser competitivas. Tinha que haver na cabeça do industrial, primeiro, uma noção de competitividade. Segundo, né? Outros exemplos, na Espanha, o Felipe González, né, quando foi para a indústria espanhola entrar no mercado comum europeu, chamou as empresas e disse: olha, vocês têm que investir para se modernizarem, para entrarem, nós temos que entrar no mercado comum europeu. E então nós vamos dar proteção para vocês, mas tem que ser por um prazo limitado, né? O que aconteceu? Eles deram proteção no máximo por 5 anos. E outra coisa, a pergunta do Felipe González: o que é que vocês precisam em termos de ajuda para o desenvolvimento tecnológico? Então, os espanhóis realmente se desdobraram em pedidos de auxílio para estudos de viabilidade, etc., e que produziram isso que está aí, quer dizer, o que é a Espanha hoje, o que é a Espanha logo. É interessante que, com menos de 5 anos, várias empresas chegaram para o Felipe González: eu não preciso mais de proteção, o senhor pode tirar a proteção nossa.
Então, esse conceito, né, de que política industrial tem que ter esses 3 parâmetros é uma coisa que nunca existiu no Brasil e não existe até hoje. Né? O conceito de competitividade, o que tem que estar por trás é que qualquer ajuda que o governo dê tem que ter um conceito de competitividade. A empresa tem que ser competitiva em termos internacionais. Né? E essa ajuda, obviamente, vai de várias formas, pode ser até por proteções aduaneiras, mas eu diria mais importante é de desenvolvimento tecnológico. Né? O que vocês precisam para se desenvolver tecnologicamente? O senhor acha que nesses últimos anos houve um ativismo do governo, por exemplo, nesse termo que é um pouco, assim, às vezes desagradável de falar, mas o BNDES, vamos dizer que estimulou campeões nacionais. Vamos dizer, a empresa JBS, via participação acionária do BNDESPAR, via empréstimos. Isso o senhor acha que não era o ideal? Eu acho que selecionar para empresas chamadas de empresas campeãs é um pouco forte demais, porque cria uma segregação que talvez não seja muito interessante. E, embora o que tem acontecido tenha sido muito interessante, porque várias das empresas que eles deram essa proteção tinham um conceito, elas, de competitividade, e eram e continuam sendo competitivas, e é isso que então realmente fez com que essa ajuda em alguns setores fosse absolutamente correta. Mas veja, isso veio muito mais de um sentimento interno dessas empresas que receberam ajuda, de que tinham que ser competitivas, do que uma definição do governo. Dizer, nós vamos dar ajuda desde que vocês se tornem competitivos. Aí é que vai a coisa que é um pouco diferente. Entendi. Conta um pouquinho o episódio, a convivência sua com, na época, líder sindical Lula. O Lula foi empregado nosso por 10 anos, ou um pouco mais até, e ele acabou organizando a primeira greve depois dos 64, dos anos 64. Então, foi, eu acho que em 79, eu não tenho bem certeza, acho que está no livro. Ele organizou a primeira greve, que foi justamente numa fábrica nossa, de equipamentos civilares, lá em São Bernardo do Campo. Organizou a greve, eu fui lá para entender, conversar, conhecer o Lula. Chamei o Lula, era no primeiro andar de um prédio, com outros diretores nossos, como líder sindical, só ele veio sozinho. E eu perguntei, Lula, o que é que vocês pleiteiam? Ele deu uma lista de 19 itens. E cada um desses itens, na medida que ele foi citando, eu falei, Lula, mas isso aqui nós já concedemos, isso aqui já está feito. Isso aqui. E foi assim, essa conversa não levou 10 minutos. Estava tudo já resolvido por nós. Ele ficou muito sem jeito e disse, mas veja, eu quero ficar aqui um pouco mais, porque eu não posso agora chegar lá e dizer que em 15 minutos eu consegui tudo isso, porque não vai ficar bem. Eu preciso demonstrar que o que foi conseguido foi através de uma briga, de uma luta minha muito forte. Não posso dizer que vocês concordaram tão facilmente. Eu falei, bom, tudo bem, e daí, Lula? Não, eu posso conversar um pouco com o senhor, queria entender algumas coisas sobre o Brasil. Eu disse, pois não. Então ele me perguntou, olha, eu queria saber o seguinte, o senhor pode me explicar por que exportar é tão importante para o Brasil? Então eu acho que eu dei a primeira aula de economia para ele. Então, e assim foi. E eu perguntei para ele, Lula, fala uma coisa, o que você quer na vida? Qual é a sua ambição? Se não, eu quero ser o melhor líder sindical do Brasil. Eu quero ser o Lech Walesa do Brasil. Bom, o que aconteceu? Assim, ele foi presidente, está aí, presidente, mas acontece que o Lech Walesa mudou completamente em termos de defesa de princípios, se tornou
um pregador de livre mercado, né, completamente oposto a uma política social. E ele não, Lula até hoje não entende nada desse assunto. Mas o que me causou um problema, uma espécie muito grande, foi que depois de conversar meia hora, ou sei lá o quanto, então, encerramos a conversa, ele foi no fundo do corredor, que tinha assim um púlpito que abria para o pessoal que estavam lá embaixo esperando, e ele começou a falar a meu respeito, usando termos assim absolutamente inaceitáveis. Eu falei, por que isso? Por que isso? Por que que o melhor líder sindical do Brasil precisa tratar de uma forma tão suja, né? De alguém que só está pensando no bem das pessoas, no bem deles. Agora, ele precisa me projetar como sendo um diabo para o quê? Para ele dizer que ele é o melhor? Eu disse o seguinte, bom, eu usou termos de vários baixo escalão, né? Seu FDP, etc, etc. Eu decidi o seguinte, Lula eu não quero mais ver na minha frente. Não quero mais conversar com ele. E assim foi até hoje, nunca mais conversei com o Lula. Entendi. Conta uma coisa. O Grupo Vilares foi a primeira empresa a abrir o capital Sim, no Brasil. sim, nos anos 50. Naquela época era fácil isso? Ou era. Não, foi fácil, sim. Foi fácil, era uma coisa nova e nós tínhamos um conceito muito bom, felizmente. Então, abrir o capital não foi difícil. Nós conseguimos montar um grupo de acionistas naquela situação, ações preferenciais, né? Nós tínhamos dois tipos de ações, ordinárias e preferenciais. E sim, isso foi alguma coisa que deu muito certo. Entendi. Eu li num livro que o Grupo Vilares era o segundo maior grupo industrial do Brasil, sendo o primeiro a Votorantim. E hoje parece que até a Votorantim está um pouco arredia nessa área industrial. Não, agora parece que vendeu a CBA, né? Olha, eu não tenho conhecimento para fazer qualquer julgamento de crítica. Eu tenho um respeito muito grande a eles, eu acho que sempre é gente muito séria. Antônio Hermílio foi um grande amigo meu, tinha uma profunda admiração por ele e por todos lá dentro. Eu não tenho conhecimento para fazer qualquer julgamento diferente. Mas assim, os industriais estão desalentados hoje, não? Em geral, Bom, a isso é, indústria. sim, eu acho que não é um exemplo da CBA É, que está trazendo esse desalento. Eu acho que sim, porque, veja, é impressionante como até hoje poucas indústrias têm esse sentimento de que é importante ser competitivo, né? É um conceito que, em termos de país, está difícil, né? Não existe uma mentalidade, eu diria, nossa, na população que tem o maior conhecimento, de que ser competitivo é fundamental. O país tem que ser competitivo para poder ter progresso e ter, enfim, em que toda a população, toda a sociedade possa viver muito bem e melhor. os empregos na indústria são sempre de melhor qualidade, né? Ou sempre foram, não? Eu não sei comparar, não sei, não tenho dados para comparar. Eu sei que sim, de uma forma geral, acho que a indústria foi sempre um exemplo de um setor que empregava bem, né, que tratava bem todos os seus funcionários, tanto os nacionais como as internacionais, a Volkswagen, a Mercedes-Benz e outras que eu conhecia muito bem e tinham sim esse mesmo conceito. Esse problema que o senhor falou de abertura, o senhor acha que a Zona Franca de Manaus, da forma que foi feita, não foi um fracasso, não? Total, total. Aquilo ainda é um nó na nossa garganta que eu diria com
resultados terríveis. Por quê? Foi uma forma de se conseguir uma proteção errada para a indústria nacional. Pelo contrário, porque na medida em que na Zona Franca os produtos possam ser produzidos com uma proteção e em relação a outras partes do país, isso impediu em que outras partes do Brasil se desenvolvessem. Ou seja, a Zona Franca teria ou terá um dia, se houver essa compreensão, total êxito e sucesso, desde que ela seja um polo de exportação e não uma importação errada. Quer dizer, se desse benefícios para as indústrias lá naquele polo de importar com vantagem para produzir produtos exportáveis, tudo bem, isso não mexeria com o resto do setor no resto do Brasil. Mas até hoje esse não é um conceito que existe, né? E que me parece uma coisa que não é difícil de implantar. É uma coisa tão lógica que... Mas aí eu tenho a impressão que existe pouca compreensão, de uma forma geral, dos empresários com relação a essa noção. O empresário pode dizer, não, a Zona Franca está errada, etc. Mas não existe assim uma compreensão clara de que a Zona Franca, sim, pode existir, desde que seja um polo de exportação e não de importação. Conta um pouquinho, a família Vilares, o seu pai e o seu avô foram construir o Hotel Toriba, é Sim, isso? é isso mesmo. Que agora há pouco foi vendido uma parte. Foi vendido o controle do hotel, sim. Uhum. E isso aqui, vocês tinham alguma ligação com o Campos do Jordão, assim, especial? Sim, meu avô, Ernesto de Adelixen, sim, ele conheceu Campos do Jordão muito cedo na história de Campos do Jordão. Não. Na minha história, sim, ele começou a gostar de Campos do Jordão no ano que eu nasci, eu diria, em que ele já convidava a família para um hotel Umuarama, que existe até hoje, e para a gente conhecer o que era Campos do Jordão, né? E colocar no nosso sangue essa coisa de gostar tanto por Campos do Jordão. Entendi. Outra coisa que vocês tinham ligação era com o acampamento Paiol Grande, que Isso a minha mesmo. geração toda foi para essa colônia de férias, né? Isso aconteceu o seguinte, na construção do Hotel Toriba, um dia o empreiteiro, Floriano, era o nome dele, o nome da rodovia lá, chamou meu pai e disse, doutor Vilares, tem aqui um rapaz que diz que subiu a Pedra do Baú. O senhor quer conversar com ele? A Pedra do Baú era alguma coisa que na época tinham assim uma ideia de mistério. O que era a Pedra do Baú? O que tinha lá em cima? Haviam histórias de todo tipo, que tinha um tesouro escondido lá dentro ou nas cavernas, etc. Então meu pai disse para o Floriano Pinheiro, era o nome dele, sim, quero conhecer. Meu pai chamou então esse rapaz, o Floriano chamou o rapaz, e o Floriano apresentou, e meu pai disse, como é o seu nome? Antônio Cortez. Ah, pois não. Antônio, eu quero saber o seguinte, é verdade que o senhor subiu a Pedra do Baú? Sim, senhor, é verdade. Mas eu não acredito, Antônio. Como assim o senhor não acredita? Não, não acredito. Você está vendo que subiu, mas eu não acredito. Mas eu subi lá, doutor. Mas o que o senhor quer que eu faça para o senhor acreditar? Ué, me leve lá, me suba. Marcou então, dali a 15 dias, ele foi com o meu irmão mais velho, Antônio Cortez, e com paus, árvores e cordas, elas subiram. Aí meu pai gostou demais, então acabou comprando um lado da Pedra do Baú, do lado de Campos do Jordão, e
quando estava inaugurando a casinha lá em cima, que hoje não existe mais, infelizmente, meu pai era muito amigo do Job Lane. Job Lane, naquela ocasião, tinha feito o Hotel Samaritano. Job Lane chegou para meu pai e disse: Luiz, eu encontrei um americano agora em Nova York que disse que quer construir um acampamento de férias no Brasil. E você sabe o que é acampamento de férias? Meu pai disse: não, não sei. Mas olha, então é o seguinte, você não quer, na sua próxima viagem, conversar com ele para entender? Meu pai disse: pois não. Então, numa viagem seguinte, meu pai foi para os Estados Unidos e encontrou o Mr. Kennedy. E ele explicou então, dizendo o seguinte: eu queria muito fazer um acampamento de férias no Brasil em homenagem a 3 filhos que eu perdi na Segunda Guerra. Meu pai gostou da ideia, entendeu o que era um acampamento de férias, mas precisava achar um local. Então, no dia da inauguração da casinha, lá em cima do baú, meu pai, conversando com esse Antônio Cortez, disse: Antônio, você sabe o que é um acampamento de férias? Eu: não, senhor. Olha, explicou que era um acampamento de férias. Quando o senhor está entendendo? Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Na hora que terminou, eu disse: Antônio, me fala uma coisa. Aonde existe uma área aqui embaixo para fazer um acampamento desse? O Antônio indicou assim, com a mão para baixo, e é onde, então, meu pai comprou essa área para fazer o acampamento Paiol Grande. Juntou vários amigos que entenderam o conceito de que é um acampamento de férias, que não existia, e essa foi então o início, esse foi então o início do acampamento Paiol Grande. Interessante que você citou o Job Lane, porque e Samaritano, porque, Sim, salvo engano, esse Job Lane Jr. era um médico do Samaritano, não? Que era um isso, hospital americano, era dirigido por americanos, não era isso? exatamente, Era, é né? isso mesmo. Sim. Conta um pouquinho desses conselhos que você participou, da IBM, do Chase e também do Fórum de Davos. Davos, sim. Davos, é. Olha, sim, eu fui 18 anos do Conselho Internacional do Banco Chase e muito interessante eu aprender como esse pessoal, quais eram as bases de funcionamento desses bancos e especialmente como eles atuavam fora dos Estados Unidos, né? Então, as reuniões no Chase eram sempre uma em Nova York, outra em algum país, e essas viagens para fora, para outros países, eram muito interessantes, né? Numa delas para a China, por exemplo, coincidiu com um aniversário meu, que foi festejado naquele Palácio do Povo Chinês. Mas, e assim, bom, mas, então, e empresas como a IBM foi uma coisa também fantástica, porque quando eu estava em Nova York numa viagem e recebi o presidente da empresa IBM, queria conversar comigo, perguntou se podia vir tomar café comigo, café da manhã. Eu marquei, eu estava no apartamento, ele chegou e disse: Paulo, eu queria muito convidar você para participar do nosso conselho. Eu pensei: como assim? Porque participar de um conselho significa estar presente em reuniões de conselho, né? E eu perguntei para ele: quantas reuniões vocês fazem? Ah, nós fazemos 7 reuniões por ano. 7 reuniões por ano? Puxa vida, é quase uma cada 2 meses. Ele disse: senhor Vilares, não tem problema. O senhor, as nossas reuniões são sempre às segundas-feiras, começam às 10 horas da manhã e vão pontualmente até o meio-dia. Nós mandamos, o senhor pega um avião em São Paulo, primeira classe, o senhor descansa bastante. Quando chega em Nova York, se quiser, o senhor vai ter lá uma condução para o senhor, leva o senhor eventualmente num hotel para o senhor trocar de roupa, tomar banho e estar lá. E ao meio-dia terminou, o senhor pode fazer o que quiser, pode voltar no mesmo dia, o senhor terá gasto um dia só para nossas reuniões.
eu achei uma coisa tão extraordinária de como é que pode uma empresa funcionar com reuniões de conselho de verdade, se ver se eram mesmo de verdade, reuniões de conselho para tomar decisões, etc. Eu me senti muito, com muita vontade de conhecer, se eu quero entender. E assim foi. E com isso eu fiquei, não me lembro agora, mais de 10 anos no conselho da IBM, que foi muito interessante, as visitas aos laboratórios de pesquisa, as reuniões que eram feitas e justamente para discutir problemas e produtos novos, especialmente. Muito, muito interessante. Valeu muito. E no e Davos? Ali foi uma, um convite que eu recebi do Peter, como é que ele chama agora? Esqueci. Schwab. Peter Schwab, é Peter, agora não me lembro. Dizendo que precisava de uma representação no conselho de alguém que ele queria que fosse industrial da América Latina, que não tinha. Me convidou e foi também muito interessante. E estabeleci uma. É Klaus Schwab o nome dele, uma relação muito boa com Klaus Schwab. E eu também tem uma passagem interessante que eles resolveram fazer um fórum da América Latina em São Paulo e convidar presidentes dos países latino-americanos para fazerem apresentações, discursos. E era o Fernando Henrique. Então o Klaus disse para mim, disse, Paulo, fala uma coisa, o que eu peço para o Fernando Henrique falar? Eu falei, Klaus, é o seguinte, pede para o Fernando Henrique dizer quais são os planos que ele tem para o Brasil para os próximos anos. Porque eu sabia que não tinha, a gente nunca teve isso, parte do Fernando Henrique. Ah, pois não. E foi isso que aconteceu. Essa pergunta feita para todos os presidentes que estavam lá, de outras nações, inclusive da Argentina, que era agora, nem me lembro, mas enfim. Todos eles aproveitaram a oportunidade para vender os países. E o Fernando Henrique realmente perdeu uma oportunidade muito grande de vender o Brasil. Isso, enfim, mas outra coisa que me chamou muita atenção é que na medida em que começaram a acontecer esses escândalos em termos de abusos, né, de companhias com relação aos procedimentos que tinham, que levaram, enfim, ao conceito de Lava Jato? não, muito antes de Lava Jato, de fugiu o nome, de governança corporativa, né? Não existia esse termo, mas começaram a aparecer os escândalos todos. Eu ficava assim arrepiado, porque eu digo, caramba, os nomes que apareciam eram nomes que eu conhecia no Conselho de Davos, e como é que poderia ser uma coisa assim, e pessoas com aquele, aquele mérito, etc., etc., adotavam práticas tão erradas em termos de o que é melhor para o país, né? Isso me deu um impulso grande, eu diria maior ainda, na hora que eu comecei a me aposentar das empresas, para participar do conselho O IBGC? do IBGC, né? E, e aí o fato de ter participado de muitos conselhos também me ajudou demais nessa participação do IBGC. Uma coisa que, voltando um pouco atrás, foi viabilizado um financiamento para o Grupo Vilares via o International Finance Corporation, e o Sim. presidente era o McNamara. E ele liberou 40 milhões de dólares, quer dizer, você precisava mais, mas ele só liberou 40. Não, a questão era a seguinte: quando a gente fez o plano para esse grande investimento no Vale do Paraíba,
E quem fez o estudo e o plano até acabou virando um grande amigo meu, que era o... Agora me fugiu o nome. Que... Bom, não importa. Foi feito esse estudo e esse estudo mostrava, então, aquilo que eu falei inicialmente, nós temos o que a gente, na hora que fez a conta, temos que investir esses 400 milhões de dólares. E quando conversávamos com o BNDE. BNDE, ele dizia o seguinte: olha, Paulo, nós não vamos dar nenhum financiamento para vocês se você não conseguir uma aprovação do IFC, do Banco Mundial. E já existia aquele IFC, que da forma de investimento em que eles se tornam sócios e depois, com o tempo, acabam vendendo a participação deles para ganhar dinheiro. E eu então procurei entender o que era, enfim, como funcionava o Banco Mundial e o IFC. E eles mandaram aqui, então, os officers deles para entenderem desse investimento. E o que eu recebia de mensagem é o seguinte: olha, nós já fizemos tantos investimentos com vocês que nesse aqui nós não podemos fazer. Não podemos fazer porque já fizemos muitos. E eu perguntava: ué, mas vocês não tiveram sucesso? Tivemos sim, mas achamos que precisamos diversificar um pouco. Eu disse: olha, espera um pouco. Eu não concordo com isso, eu acho que isso não faz sentido, o que vocês estão dizendo. E comecei a insistir muito e disse: olha, mas para nós, sem que eles participassem, o UFC, desse investimento, a gente não conseguia abrir outros financiadores, não só o BNDES, mas também outros, os bancos privados, Chase Manhattan, etc. E eu perguntei: bom, o que eu preciso fazer para provar isso? Não, não tem jeito. Eu digo: mas com quem eu preciso falar para conseguir isso? Ah, é só com o Ted McNamara, que é o presidente do Banco Mundial. Eu falei: tá bom, eu quero conversar com ele. Como? Pois é, o que está errado com isso? Não, tudo bem, o senhor tente, né? O senhor tem liberdade. E eu então procurei o representante do Brasil, que era o... Não é Capra, agora, cabeça. E fui lá conversar com ele e ele disse: pode deixar comigo, eu vou arranjar. E realmente arranjou uma reunião e o pleito nosso era de um investimento dele 60 milhões de dólares total. E essa conversa com ele se apresentou, me apresentei, ele disse: senhor Vilares, o que o senhor deseja? Olha, o senhor sabe, não, eu mostrei a importância. E ele dizia aquele... pera um outro dado interessante. Quando eu cheguei no IFC, eu já conhecia bastante bem, eu passei na frente de uma sala e eu vi lá dentro tinha um bolo. E perguntei: ué, que bolo é esse? Não, esse bolo é o seguinte, que metade de nós acha que o senhor vai ganhar conversando com ele, outra metade acha que não. Eu falei: bom, quer dizer que todo mundo vai comer bolo hoje, né? Eu também quero comer bolo hoje. Tá bom. Mas então a conversa com ele foi assim, quer dizer, foi uma conversa, como eu digo, uma luta de 10 rounds, onde eu ganhei no último round, porque cada coisa que ele dizia eu tinha que dar um argumento contrário. Foi realmente uma luta enorme, mas consegui. No fim ele disse: então o senhor se contenta com 40 milhões de dólares? Eu falei: sim, senhor, então dá a mão aqui, pronto. Mas foi assim a história. Um episódio no livro que é curioso, né? Estranho, que a Nuclebras optou por equipamentos importados, por decisão do Shigeaki Ueki e do presidente Geisel. Equipamentos que estão armazenados ainda hoje, né? Sim, totalmente. Qual seria a razão, assim? Olha, foi uma coisa inacreditável. Aí sim, quer dizer, uma coisa completamente diferente do que o Geisel tinha na cabeça, embora isso tudo tenha acontecido, inclusive, na época dele. Nós, na construção dessas empresas, no Vale do Paraíba, outra em Araraquara,
na hora que o EC veio para São Paulo, uma ocasião, dizendo: olha, nós vamos dar uma oportunidade enorme para vocês, para a indústria nacional, participar nesse programa enorme de construção de 8 usinas, eu acho, nucleares. E eu até saiu uma charge minha no jornal, ele, o EC tocando violino, e eu lá do lado batendo palma. E realmente nós ficamos muito entusiasmados. E então, quando apareceu o programa dessas usinas nucleares, eu vi que já podíamos produzir uma grande parte dos equipamentos. Outras não, que seriam as caldeiras, né? Caldeiras, os geradores de energia com, obviamente, para o aquecimento, para o funcionamento da usina, né? E aí eu pensei, puxa, aqui nós podíamos fazer um trabalho junto com a Brown Boveri. Brown Boveri produz essa parte dos geradores, dos turbogeradores. Nós podemos produzir parte toda dos reatores. E então fui para a Suíça para combinar com eles, com a Brown Boveri, de como apresentar esse programa. Fizemos uma demonstração assim muito bonita, um livro de capa colorida, etc., mostrando o que nós dois, Villares mais Brown Boveri, podíamos fornecer uma grande quantidade dos equipamentos das usinas nucleares. Fomos ao Rio de Janeiro para conversar com o presidente da Nuclebras. Ele aí olhou e disse: olha, vocês estão vendo aqui o projeto de usinas nucleares? Vamos sim. Olha, tudo que está em vermelho nós vamos importar. Tá bom. Nós ficamos muito desapontados, porque o que sobrou daquilo eram praticamente pontes rolantes, coisas assim, muito simples. E então, nós não produzimos. Aliás, o pouco que produzimos, por exemplo, a carcaça do reator, produzimos para a Nuclebras, produzimos 8 carcaças para as 8 usinas e nunca recebemos pagamento. Foi um desastre aquilo. Mas deixamos, então a indústria nacional deixou de produzir, de fornecer esses equipamentos. E isso, eu diria, foi um desastre total, né? Para minha surpresa, de repente, eu fico sabendo que lá no litoral, em Itaguaí, a Nuclebras estava construindo uma fábrica tão grande quanto essa nossa do Vale do Paraíba, com enormes máquinas para usinagem e etc. Desses equipamentos. É uma cópia do que nós tínhamos feito. Eu digo, não tem sentido uma coisa dessas. Quer dizer, o governo deu um apoio à indústria nacional, que aceitou, que fez, que produziu, e de repente põe uma outra do lado que não vai ter nenhuma chance de produzir nada, porque está tudo sendo importado. Né? Foi essa a história. Estamos finalizando. Uma pergunta. O senhor se decepcionou com o IED? Porque aparentemente cada um no IED buscava o seu quinhão em detrimento do todo. É isso? Não. Eu me decepcionei porque eu não consegui um entendimento no IED daqueles que eu digo 3 componentes do que é uma política industrial, não é? De que a primeira coisa é dividir o assunto em setores. O que o IED sempre defendeu, não sei até hoje, não posso dizer exatamente, são políticas horizontais. Enfim, daquelas questões que dizem respeito a, enfim, todos os setores, ao país. Eu dizia, não é que isso não seja importante, mas dentro daquilo que eu entendia como tenha que ser uma política industrial, nós tínhamos que definir setores e dentro desses setores, então, procurar indústria industrial. Isso eu não consegui e acho que até hoje não existe. Né? Eu, inclusive, dei o exemplo do Japão, essa organização do Kendaren, que funciona super bem. Setorialmente, eles sentam os representantes da indústria, representantes do governo,
para definir primeiro quais são os setores e daí por diante definir as políticas de cada um deles, né? Eu não consegui isso no IET, isso me desapontou. E até hoje entendo que não existe isso. Bom, nós chegamos ao final e eu agradeço muito a sua presença. Imagina. E eu recomendo que quem quiser mais detalhes, que leia esse livro aqui, que é muito interessante e muito atual. Muito obrigado. Tá? Então eu agradeço. Eu que agradeço, Luiz. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade.